Olá, meus irmãos. Mais uma sexta-feira, estamos novamente aqui para continuarmos na leitura do Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Como todas as sextas-feiras, Julinha vai fazer a leitura para harmonizar o ambiente, para todos nós. Né, Julia? Então, vamos. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Vamos, né, como de praxe, ler o nosso livro, Maria, Mãe de Jesus, para que a gente possa, então, fazer a nossa prece de hoje. O nosso texto hoje é uma súplica à Mãe Santíssima. E nos diz assim: ó Rainha dos Anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos de teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Agora, elevando nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao Mestre Jesus, a Maria, sua Mãe Santíssima, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, para que a gente possa iniciar o estudo desta tarde, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Nos sustente também a falange amiga de Dona Ivone Pereira. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos só relembrando aqui, que nós estamos na parte terceira do livro, da Cidade Universitária, o capítulo 16, que é a Mansão da Esperança. Quando os nossos amigos estavam no hospital, foram para essa cidade universitária para dar continuidade aos seus estudos para aperfeiçoamento moral, né? E eles tinham sido convocados pelo irmão Sóstenes, que é o diretor do local, para uma reunião de honra para aqueles 200 participantes que vieram, né, naquele local no momento. Então, lá, ele fez uma cerimônia, tinham 3 pessoas do lado dele, que ele vai nos apresentar. Eu estava ali para apresentar esses três espíritos ao lado do irmão Sóstenes, que seriam os seus educadores. Então, agora nós vamos saber também quem são essas figuras, né? Além deles, nós também vamos saber agora quem são cada um deles, qual é o seu papel nisso tudo. Então, ele diz aqui que eles são, os que estão ali ao lado dele, são os educadores, os anjos tutelares, né, que se debruçarão amparando-vos nas espinhosas jornadas. Eles os acompanharão desde o momento em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão que se incumbiram junto de vós, quando já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltardes da terra novamente para este asilo, recebendo, então, como que passaportes para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. Quer dizer, esses seriam os seus tutelares, os seus tutores, né, para o fim dos estudos que eles necessitavam, né, para poder retornar à Terra, né, cumprir a sua expiação, né, e quando retornarem com sucesso, né, desejando que eles voltem com sucesso, né, eles poderão seguir não mais como réprobos, né, porque não serão mais espíritos falidos. Aí eles poderão ir para outras colônias ou continuar aí sim os seus estudos de iniciados, né? E vida que segue. Não é isso, Júlia? A gente vê a importância desses educadores ali, né, nesse papel, porque a partir desse momento, né, que eles estão ingressando ali naquele educandário, eles vão ser os educadores desde aquele momento e não vão abandoná-los até que eles regressem da Terra. Quer dizer, não vai ter um tempo bem
bem longo aí de permanência junto a eles, para quê? Para que exista, né, nesse trajeto a vitória. Porque, como ele disse aqui, a Selma leu, né? Esse fio normal foi rompido pelo suicídio. Esse fio que ele comenta aqui, essa rota evolutiva que todos nós temos. E no momento que eles se suicidaram, eles cortam essa rota normal, que é da própria evolução de cada um de nós, né? E aí a Selminha vai mostrar para a gente agora sobre as credenciais de cada um desses espíritos, né? Porque assim, todos eles fazem parte, né, do grupo, né, que estão ali para o trabalho com Jesus, né? São espíritos de escola, né, que estão ali para trabalhar. E a gente vai ver a grandiosidade desses espíritos, né, Selma? Exatamente. Então, o irmão Sóstenes vai informando, né, que eles serão entregues a esses irmãos. O da direita é o Epaminondas de Vigo, né? Vou lembrar aqui para vocês que Epaminondas de Vigo é aquele ancião que fica à direita do irmão Sóstenes, que, com as barbas longas e brancas, bem alvas, né? E com aquela aparência de faquir indiano. Entendeu? E ele diz aqui, ele diz assim, em qual escala ascensional brilhante, vem desde o antigo Egito até os sombrios dias da Idade Média, na Espanha, servindo à verdade e exalçando o nome de Deus, sem que seus triunfos se esmorecessem nos planos da espiritualidade, até o momento presente. Ele foi discípulo de Simão Pedro, glorificou o Mestre, teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo de Nero. Aqui eles consideram, aqui, quando ele fala, né, como a morte dele um sacrifício honroso, né? Sofreu o martírio e a morte, assim, como uma honra, porque nós já temos esse entendimento que o sofrimento sempre nos leva ao aperfeiçoamento também. E não só sofrer, não, a maneira como como o sofrimento, ele viveu aquilo. Ele viveu sem abrir mão das suas convicções, sem abrir mão do seu amor ao Cristo, né? Ele não negou o Cristo, ele manteve a sua postura de servidor fiel e foi à arena, né, jogado lá aos feras, né, como muitos, né, que eram cristãos na época, que servindo ao Senhor em cantos até, né? Eles cantavam hinos, porque eles sabem que a morte não existe. Aquilo ali era só uma passagem, entendeu? Então, ele esteve ali, ele foi, como ele diz aqui, assim, ele foi glorificado e teve a honra de sofrer o martírio. É interessante como eles usam isso, né? Não é só sofrer e ficar aguentando calado, mas e a pessoa aguenta calada, como fala assim, aguentei calada, mas não foi resignado, né? E a resignação é muito importante nisso também, né, Júlia? Eles estavam pela causa do Cristo, né? E foi até o fim sem negá-lo, né? E a gente tem na história, né, vários exemplos, né? A Joana de Cusa, a gente tem o próprio Emmanuel, né? Quando vestia a roupa de Públio Lentulus, né? Exatamente. Que ele presenciou a morte da esposa, da Lívia, né? Que foi jogada aos leões, naquele momento ali que o Emmanuel, né? Quando o Públio Lentulus ele se comprazia com aquele tipo de espetáculo, porque aquilo era um espetáculo na realidade, né? Então, e aquelas pessoas que iam ali na direção dos leões, elas iam sabendo que elas estavam pela causa do Cristo, né? E em momento nenhum tiveram temor, né? Não temiam, né? E é isso que esse espírito Epaminondas
de Vigo, ele já vem desde outras eras, muito antes do Cristo, já servindo a causa de Deus, né, para a humanidade. Aí a Selminha fala aí, a época como discípulo de Simão, e ele também teve uma passagem na Espanha, né, no Império das Trevas, né, na época da Inquisição, né? E aí a Selminha vai mostrando aí para a gente mais um pouco, porque a gente vai ter aqui por que eles tinham essas credenciais para serem os educadores. Será que eles tiveram assim, foram escolhidos porque alguém ali achou que eu vou favorecer alguém? Não, né? Aí a Selma está mostrando que não tem favoritismo. E nem né? porque Eles estão já ali por virtude. E nem por eles serem simplesmente espíritos antigos que já tiveram muitas encarnações, porque isso também não dá diploma, não, né? Só o quanto que você já reencarnou, mas são as suas experiências, é aquele currículo de vida que fica lá nos refolhos da alma, como o Camilo sempre fala aqui nas leituras, aqueles impressos, né, de dedicação ao caminho reto, ao caminho de Deus, né? Então, ele no Santo Ofício, ele foi como uma estrela salvadora, diz aqui, né? Porque ele mostrava sempre, ele diz, roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos. Ele levava muito assim, mensagens de amor, de paz aos corações ansiosos, né? Ele tinha sempre um, uma palavra amiga, né? Quer dizer aqui que ele ainda tinha assim, ele tinha faixas de ciências sublimadas no amor e no respeito aos evangelhos do Cordeiro Imaculado. Quer dizer, ele já trazia também toda a boa nova, tudo o que Jesus deixou ficou lá impresso, e ele foi levando essas palavras, esse alento para aqueles sofredores na época da Inquisição, não é? E até por conta disso, também, ele acabou sendo perseguido e queimado à fogueira, o seu corpo físico, né? Foi queimado, né, em sacrifício também por causa dele estar agindo, né, em nome de Deus, né, do verdadeiro Deus, porque esses que queimavam dizendo que eles estavam fazendo em nome de Deus, não é do verdadeiro Deus que nós conhecemos como Deus de amor, não é? Selma, aí a gente vê aqui, né, que ele teve mortes, né, pregando o evangelho pelas feras, né, morto pelas feras, lá no circo, e depois, como você também falou agora, né, pelo fogo, né, e nenhuma delas ele se deixou melindrar, ele foi até o fim na causa do Cristo. Isso é muito interessante para a gente ver as virtudes e mérito que esses espíritos têm, né, lógico, até hoje, né, para merecer ser um educador. Exatamente. Então, aí, à esquerda, tínhamos o Surya Omar. Surya Omar, vamos lembrar aqui, né? Era um outro que um aspecto de um perfil hindu clássico, né? Que tinha ele diz que tinha um espírito singular, que foi assim, eles sentiram uma singular atração e simpatia por ele por causa da similaridade dos hindus com que eles conviveram nos hospitais, né? No hospital. Então, esse é do aspecto hindu que estava lá. Surya Omar. Ele diz aqui que ele foi um mestre de iniciação em Alexandria. Ele era filósofo na Grécia, logo após o advento de Sócrates, né? E ele sempre assim, ele era um precursor do mestre, do nosso grande mestre Jesus. Ele ensinou a doutrina secreta a discípulos em mais modestas classes sociais, aos infelizes e deserdados, né? Porque naquela época também esses que eles falam assim, essa doutrina secreta, ela não era
falada para todos. Era só aqueles que tinham um nível social e intelectual melhor, como eles dizendo assim, né? Melhor expressão. Então, quer dizer, aqueles mais simples, mais humildes, né, de classe social mais desfavorecida, eles não tinham acesso a essas instruções. Mas o Souri Omar, ele passava esses ensinos para essas pessoas. Quer dizer, ele foi difundindo, espalhando, né, mais as palavras de Jesus. Então, assim, mais tarde, ele reencarnou na própria Judéia e foi atraído pela figura do mestre dos mestres, né? Ele se desdobrou em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias. Então, e por ele seguir as pegadas luminosas de Jesus, ele já em idade mais avançada, ele foi aprisionado. Ele conheceu as perseguições, né, de Jerusalém, logo após o apedrejamento de Estevão. Ele se manteve estoico, fortalecido por uma fé inquebrantável, sofreu martírio de fundo sinistro de antigo calabouço. Foi torturado com a cegueira, até uma vez que os fariseus consideravam ele perigoso, nocivo aos interesses deles. Por quê? Porque ele era um homem intelectual, ele era esclarecido. Então, eles não tinham interesse que o seu conhecimento fosse passado para outros, né? Principalmente através das leituras. Então, eles o cegaram, eles o torturaram, de forma assim, ele suportou muito martírio. Ele foi espancado, mutilado, teve mutilações muito dolorosas, ficou irreconhecível pela própria família, mas glorificado pelo Mestre Excelso. Selma, vamos fazer uma colocação aqui, né, que quando você leu aqui para nós, né, logo após o apedrejamento de Estevão. Nessa época, o Saulo, né, porque quem apedrejou Estevão foi Saulo de Tarso, que hoje a gente conhece como Paulo. Né? Então, nessa época, tinha perseguição aos cristãos. Então, foi justamente nessa época que ele também foi perseguido, né? Porque o objetivo era matar os cristãos. E ele era um cristão com muita inteligência. Por isso é que eles cegaram ele, né? Porque uma coisa é você divulgar, né, com pouco conhecimento, e outra coisa é você ter condição de divulgar com muito conhecimento. Então, ele era para aqueles perseguidores uma ameaça, né? Porque naquela época eles apedrejavam realmente os cristãos, né? E nessa época estava ali Saulo, que apedrejou Estevão, né? Então, só assim para trazer um pouco da história, e a gente tem isso aqui no livro, quem tem vontade de estudar um pouco mais, essa passagem de Estevão está no livro Paulo e Estevão, né? Que é uma psicografia do Chico Xavier. É um livro belíssimo, e assim, aí a gente conhece realmente esse apóstolo do Cristo, que é Paulo, né? Após ele, né, se converter ao cristianismo. E é bem interessante que você já vê que esse espírito Souri Omar já também naquela época sofreu essa perseguição. Também, exatamente. Mas ele aguentou tudo com amor, por amor de quem tudo suportou, com humildade, amor e reconhecimento. Souri Omar, assim como Epaminondas, ele teve a morte voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade. Muitas encarnações que eles tiveram no pretérito sempre foram voltadas às altas expressões da espiritualidade. Nós não estamos falando de espiritismo, mas de espiritualidade, né? De Deus. Entendeu? Então, eles têm isso, né? E vamos dizer, diferencial entre outras criaturas que podem ter reencarnado ao mesmo tempo que eles,
mas que não aproveitou da mesma forma como eles aproveitaram em conhecimento, né, em estudo, né, e desenvolvimento moral, né, com relação a Deus e a Jesus. Então, assim, hoje, é interessante isso aqui, essa parte aqui, o Sóstenes explica o seguinte: hoje, se encontra operando na região de angústias, em que nos encontramos todos, materializado a ponto de ser por vós reconhecido como em sua derradeira estrutura corporal, não será porque lhe escasseiem luzes e merecimentos para alçar locais outros, em harmonia com seus méritos, mas porque fiéis ambos a princípios da iniciação cristã, que observam acima de quaisquer outras normas, preferem estender atenções em amor aos mais desgraçados e desprovidos de ânimos, devotando-se a encaminhá-los à redenção inspirados no exemplo do príncipe de Jesus. Quer dizer, eles já estão numa condição tal de evolução que eles nem precisavam estar aqui. Eles nem precisavam estar ali naquela colônia, nem aqui na Terra, vamos dizer. Eles não precisavam assumir uma forma física como a nossa, que é um corpo grosseiro ainda, né? Para um espírito que já estava de luz, não é? Mas eles optaram, e eu fiz uma alusão aqui, falei com a Júlia, lembrando de Dr. Bezerra de Menezes também, que optou em ficar aqui na crosta da Terra, ajudando a humanidade, quando ele poderia também alçar para outros planetas, devido à sua alta elevação espiritual. Mas muitos ficam aqui para poder ajudar os outros irmãos que estão ainda no caminho aí do erro, né? Dos equívocos. Né? Então, e aqui, por último, nós temos o Aníbal. O Aníbal é aquele jovenzinho, bem rapazinho, né? que eles viram ali no meio deles lá. Então, ele diz aqui que esse jovem conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré durante as pregações, através, lá na Judéia. Foi Aníbal de Silas, é um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou, quando exclamou, né, com ternura, aquela frase que nós conhecemos muito bem, não é? Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino de Deus, dos céus. Né? Então, Aníbal era aquele menino que Jesus tocou na sua cabecinha. E ele ficou tão tocado com isso, né? Ele também já tinha histórias pregressas, né? Mas aquele momento, acho que foi o ponto, né? Para ele, assim, de divisor de águas da vida dele. Então, ele diz aqui, ele ouviu as pregações do próprio Cristo, do próprio Rabi. Né? Um divisor de águas mesmo, né? Muito legal. Então, ele diz aqui, assim, o interessante é que, assim, o irmão Aníbal fala que assevera ele, Aníbal, que quando o Senhor pregava a sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível. Boa vontade. Então, isso aqui, lembrando, né, que quando Jesus pregava, o que quer dizer? Assim, as pessoas que estavam ali realmente com o coração aberto, né, com aquele desejo realmente de aprender, de conhecer o Cristo, né, elas conseguiam... olha só, nós sabemos que os pensamentos criam formas, não é? Forma pensamento. E primeiro vem o pensamento, depois a palavra. E conforme você fala, você também cria imagens mentais. E essas imagens mentais que Jesus falava enquanto pregava eram vistas por esses irmãos que ali estavam. Diante da sintonia com que eles pregavam junto de Jesus. Né? Eles estavam ali
junto a Jesus, tão sintonizados com ele, que eles conseguiam ver o que ele falava, como se fosse um filmezinho. Não é um telão, são imagens mentais, é diferente, né? Mas aí, os ímpios, né, aqueles que estão ali só por curiosidade ou querendo contestar alguma coisa, não estão ali com o coração, eles, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos, cujas excessitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas de vírus letal da má vontade. Vocês perceberam essa diferença, né? De como se... Não basta você estar sentado lá numa igreja, ouvindo o padre, o pastor ou o palestrante de uma casa espírita. É preciso estar de boa vontade, de coração aberto, para que aquilo tudo entre em nós e nós possamos entender aquilo precisa da boa vontade, da mente aberta e da sintonia com a vibração que é emanada ali dos nossos palestrantes, não é? Falar alguma coisa? Hein, Selma? Pode continuar um pouquinho? Por isso que Jesus falava, Jesus falava dessa água, né, que ele dava de beber, né, que dava para saciar a sede, né, mas que não era aquela água, né, era uma água viva. Então, esses ensinamentos que Jesus ali, quando pregava, né, aquela multidão ali faminta, né, não só de pão, mas do evangelho, né, da boa nova, da boa notícia. Então, é como a Selma falou, quem tinha ouvidos de ouvir e olhos de ver. Aqui casa bem essa passagem, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Jesus falou. Agora, aqueles que estavam ali somente, né, no objetivo de juntar na multidão, mas não fazendo a diferença no seu espírito, nada percebiam, nada viam, nada ouviam. Ouviam sem compreensão, porque não era o objetivo de compreender. Não estavam abertos, como a Selma falou, não estavam abertos a isso, né? E por isso que esse menino, né, de nome Aníbal Silas, né, ele cresceu, né, com essa imagem do mestre dentro dele, né, desses ensinamentos que ele teve oportunidade de escutar e ver, né? Então, por isso que ele dedicou, né, ao roteiro de estar junto, né, primeiro com essa roupagem, se apresentando como um jovem, né, por conta dessa impressão que ficou em sua alma, né, dessa imagem dele ainda criança junto a Jesus. Isso é tão bonito, né, Selma? Né? Porque, como ele fala, né, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Então, quer dizer, aquele amor que ele sentiu, né, pelo mestre, e ele percebeu que o mestre tinha por aquelas crianças, aquilo permaneceu nele no espírito, né? Exatamente. Então, por isso que ele diz, né, ele teve o fardo carnal, né, também prejudicado, que a Salminha vai mostrar aí para a gente, né, diante de várias situações também, né, para que ele hoje possa ser um dos educadores. Então, a Selminha vai mostrar para a gente aí essa parte do Aníbal. Ele além de ouvir, né, seguir todos os ensinos do Senhor, dos apóstolos, ele preferia pregar muito para as crianças e jovens, né? Porque é justamente como a gente falou, ele lembrando sempre daquela doçura com que Jesus se dirigia às crianças, à infância, né? Então, ele viajava também, assim como os apóstolos, né? Mas sempre preferindo as crianças e os jovens. Então, ele sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, né? E foi martirizado também, né, em Roma. Ele foi lá, mais uma vez, foi glorificado pelo martírio
por amor de Jesus, né? Do enviado celeste. Ele foi incinerado naqueles postes de iluminações festivas nos jardins de Nero, aos 37 anos. Né? Mas o amor dele foi tão impregnado nele que, enquanto ele queimava, ele não sentia, eu acredito que ele não sentia, porque ele se remeteu à imagem do lago de Genezaré quando Jesus pregava. Toda aquela imagem foi colocada para ele naquele momento. Então, ele, acredito, não deve ter sentido nenhuma dor naquilo, né? Porque o amor dele foi muito maior. Como Lívia conta, né? Como Emmanuel conta no livro, né? Que eles, quando eram jogados às feras, né? Muito antes da fera os pegarem, né? Eles se libertavam daquele fardo carnal, né? Eles já se sentiam libertos. Então, com certeza, Aníbal também teve essa mesma situação para ele, né? Pela crença, né, nesse Deus e na crença de Jesus, da sua mensagem, né, da sua divulgação, eles tiveram essa bênção, vamos dizer assim, né, de não ter aqui naquele momento o sofrimento das feras ou do fogo. Né? Então, a gente sabe disso também, porque já foi falado em vários livros. Né? Exatamente. Então, ele era realmente assim uma pessoa ardorosamente enamorada das Boa Nova, de pregar o evangelho para as pessoas, né? E isso o deixou, vamos dizer assim, capacitado para pregar o evangelho para esses irmãos que estavam ali, né? Então, o que o irmão Sóstenes fala, que para que não se influencie pela aparência dele de menino, porque ele tem uma bagagem muito grande espiritual, né? Então, ele diz aqui que para ele se especializar nisso foi necessário o devotamento de Aníbal, vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentação múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Né? Então, porque em seu coração jamais escasseou a vontade de vencer, jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas. Então, aquilo ficou lá nos refolhos da alma, ele nunca esqueceu aquilo. E por vidas e vidas sucessivas que ele possa ter tido, isso ficou impregnado nele. Além disso, antes até do Cristo, ele viveu no tempo de Elias também. Ele já estava aí, né, em torno se preparando para a vinda do Cristo. Ele também participou nas antigas escolas dos egípcios, nas ciências. Então, quer dizer, ele é uma pessoa muito instruída, né? Aí ele esteve ainda reencarnado no tempo de Adriano, né, com novas perseguições, né, aos cristãos. Mas também, no tempo de Constantino, ele exultou com a vitória. Então, nós fizemos uma pesquisa aqui, né, Julinha pesquisou aqui, para a gente poder entender. O tempo de Adriano foi em 126 depois de Cristo. Ainda existia a perseguição dos cristãos. Com Constantino, ele, em 313, ele acabou com essa perseguição aos cristãos e instituiu o cristianismo como religião universal e cada oficial. Oficial, exatamente. Oficial, e cada um escolhesse o que quisesse. Então, acabaram as perseguições na época de Constantino, graças a Deus. Então, ele dedicou-se muito particularmente à educação das crianças, na infância e juventude. Ele foi sacerdote católico na Idade Média, né? Fez-se anjo tutelar dessas crianças abandonadas para ajudá-las a se reintegrar à sociedade, tanto homens como mulheres, né?
para que eles se tornassem honrados, tivessem suas famílias, né, inseridos novamente na sociedade. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que a sua mente imprimiu em si próprio essa eterna afeição de adolescente gentil, né? Por isso que ele tem esse corpo de menino ainda, pelo amor que ele se dedicou às crianças, né? E o mais lindo aqui, a história dele é um pouco maior, né? Bem mais detalhada, né? Quando ele estava no plano espiritual, ele fala assim, em um dia glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida de tantos séculos de abnegação e amor. E aqui a mensagem é a seguinte: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naquelas cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os. Por meio de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões. Aponte sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever que para o homem tracei. Ensina-os a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Né? E ali estava eles, né, diante deles, né? Ele diz aqui tens modesto, pequeno, como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração, o que o prende à bondade inacessível do Mestre Excelso. Então, essa mensagem que você acabou de ler é uma mensagem de Jesus para ele, né? Para ver a grandiosidade desse espírito que Jesus, né, fala para que ele leve o seu evangelho, os seus ensinamentos, né? Então, ele diz, né, que ele deixou entregue o hospital, a colônia Maria de Nazaré, né, a mãe dele, porque só o amor maternal teria condições, né, de amar, né, e acolher esses espíritos, né, que são considerados os réprobos, né? Exato. Agora, interessante também, no finalzinho desse texto, né, quando Jesus fala assim para ele, né? Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes falta. Então, para esses espíritos suicidas, o que falta a eles é o conhecimento do evangelho, essa boa nova, esses ensinamentos de Deus que Jesus veio exemplificar. Então, esse pedido de Jesus para Aníbal é de uma grandiosidade imensa para nós, para ver que nós também podemos ser os seus emissários aqui na Terra, não com a grandiosidade desse espírito ainda, mas podemos também fazer a diferença, às vezes, na vida de muita gente. Verdade. Então, o que acontece? Camilo descreve aqui que eles foram tomados de uma intensa comoção na alma, né? Ele diz aqui que do íntimo do ser
reais sentimentos de admiração pelos três vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino, por um tempo que não poderíamos absolutamente prever. E a figura inconfundível do mestre Nazareno, que fora singularmente apresentada a eles também. A verdade era que, até então, ele, Jesus, não aparecia às cogitações, mas como sublimidade ideal, incompreensivelmente humano, né? Do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Quer dizer, até ali eles sabiam de Jesus, mas era o Jesus que estava nas histórias, lá, distante. E, de repente, eles sentiram Jesus neles, próximo deles, né? Ali, presente, né? E olha que eles ainda não começaram nem a estudar a Boa Nova, imagina, né? Mas eles Selma, ficam tocados, né, Júlia? Fala. Esse Jesus distante que a Selma está nos falando aí, né? Aquele Jesus que ainda está na cruz, pregado na cruz, está lá distante, né? Que a gente vê falar, mas que a gente não entende quem é. Né? Então, por isso que Jesus disse para ele, né, claridades do meu evangelho, que é só isso que lhe falta, né? Realmente. Juliana, continua um pouquinho para mim, para descansar um pouco aqui a voz. Aí segue adiante aqui falando o seguinte: nossos três mestres, porém, haviam sido contemporâneos dele, conheceram-no, ouviram-no falar, falaram mesmo com ele. Isso eles estão dizendo que esses mestres tiveram contato com Jesus. E falaram, inclusive, com Jesus, né? Aí ele diz, porquanto era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentira a branda carícia da sua mão afagar-lhe a cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções. Então, quer dizer, eles dizem o seguinte, que esse Jesus que está nesse momento sendo apresentado, esses eu quero, né? Esses eu realmente vou amar, né? E me atrai, né? Não aquele que a gente pensa que está distante de nós, né? Então eles diziam aqui, ó, muitos internos presentes, né, naquela assembleia haviam baixado a fronte. Outros se abandonavam às lágrimas, silenciosas, discretas, que desciam orvalhando suas almas num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes, após o que Sóstenes continuou orientador e zeloso. Então, quer dizer, houve uma comoção, né? Muitos, né, como ele diz ali, né, estavam até assim com a fronte baixada, às vezes até envergonhados, né, por tudo que fizeram, né? Mas estavam tendo uma grande oportunidade, e aí vem a gratidão por tudo aquilo que eles estavam recebendo naquele momento. Aí o que nesse momento os Sóstenes, como o orientador ali, o diretor, ele fez o seguinte: sereis novamente divididos em agrupamentos homogêneos de 10 individualidades, continuando separados como no hospital. Aí voltou, naquele momento, a separação por sexo. As damas iam para um canto e os homens iam para o outro. Como no hospital a gente sabia que tinha a ala masculina e a ala feminina. Nesse momento desse estudo, né, eles também vão ter esse tipo de separação. Só que agora eles vão ser instruídos por quê?
Não é isso, Selma? Quer ler para a gente? Já dá para ler ou quer que eu continue? Eu leio. Eu vou ler. Vou deixar. Então, o que acontece? Ele explica que poderão se ver, né, em locais de recreações, né, por alguns instantes, mas por que fazer essa separação? Agora nós vamos entender porque isso já acontecia desde lá do hospital. E nunca se foi questionado, né, o inquirido, por que tinha essa separação. Então, eles explicam aqui: trazeis ainda arrastamentos penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras que convém educar. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-vos o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito. Mas para tanto conseguirdes, será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem-lhe as faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores, que retardam a ação do vero estado de espiritualidade. Por isso, é prudente, né, que, enquanto eles não progredirem bastante, o isolamento como um bom conselheiro. Né? Então, o que acontece? Aqui, nós estamos falando, não é que assim, o sexo é uma coisa ruim. Não é isso, mas é o sexo como a humanidade, como nós aqui ainda usamos ele, como vemos e usamos o sexo, não é? Existe quando você tem aquele encontro de almas que existem, né, de espíritos afins, que o sexo é sublimado, é uma coisa mais espiritual do que carnal, né? Então, o sexo, na verdade, ele é algo muito útil, você estar com ele de forma mais sutil, principalmente para os médiuns. Por que as casas espíritas pedem que os médiuns, quando estão em trabalhos ativos, façam os preceitos? Que se abster de sexo, de carne vermelha, de carne animal, né, de sangue quente, né, carne vermelha, frango, né, de álcool, de cigarro, né, o fumo e tudo, né? Por quê? Para que você fique em um corpo sutil, mais sutil possível, para poder ajudar no trabalho mediúnico necessário. Seu corpo não vai ficar pesado na matéria, que nós já temos o corpo pesado, né? Nosso espírito já sente esse peso da matéria, porque nós temos os sentimentos, tudo muito material. E quando você faz o preceito, você fica, entre aspas, vamos dizer aqui, mais leve, mais sutil. A parte sexual, ela é muito utilizada em trabalhos mediúnicos. Lá no livro do André Luiz, que o Alexandre fala com o André Luiz com relação a isso. Faço sempre confusão dos missionários da luz, não. Mensageiros e missionários da luz. Eu faço confusão com o nome do livro do Emmanuel, né? Caminho da Luz. Mensageiros da Luz, que é com Alexandre, ele explica isso também para o André Luiz, não é? Sobre essa questão da parte sexual usada na espiritualidade, com os médiuns. Tá? Então... Selma, é porque ele ainda comenta um pouquinho mais abaixo, né? E a gente sabe disso, né, da carne vermelha, a gente sabe porque a carne tem uma digestão mais trabalhosa, então você joga mais energia para a digestão, e aonde naquele momento que você está em trabalho mediúnico, ou que você tem necessidade, como eles aqui, de sublimar sentimentos e pensamentos, eles não podem estar focados com o pensamento voltado aqui
a nada mais que não seja a elevação espiritual. Então, quer dizer, qualquer coisa pode desviar a atenção. Por quê? Porque o foco deles ainda não está totalmente ligado àquela meta, né, do espírito, né, do seu progresso, né, do aprendizado real. Né? Por isso que eles fazem essa separação. E ele ainda diz mais aqui: vós deveis buscar de preferência com o amor espiritual. Né? Largar essa parte carnal e trabalhar o amor, que é o que a gente também precisa trabalhar em nós, né? Esse amor universal, né? Que independe de sexo, de raça, né? De patamar, de credo ou de hierarquia social, né? Esse amor. E é isso que eles estão ali naquele momento, dentro desse educandário, fazendo com esses espíritos. É isso, Selminha? Exatamente. Então, não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma se animaram na Terra, corpos femininos são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar também. Elas serão como preceptoras que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual. Quer dizer, eles terão a companhia dessas mulheres, né, como orientadoras, mas elas serão assim como mães, né? Mas mães, amigas, com aquela, não com um olhar mais fraterno, né? Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo. Atenderão vossos pedidos, transmitindo-os à diretoria desta mansão. E assim agindo, manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os esqueças também por longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal como na Terra são eles experimentados. Quer dizer, elas ainda farão esse papel de famílias para ele, para que eles não se esqueçam o que é um seio familiar, né? Aquele aconchego de pai, mãe, né? De irmão. Então, elas também terão essa incumbência, digamos assim, né? Então, elas desempenharão um papel da solitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Então, como vedes, toda ajuda que a lei permite, no vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional. Tem, por ideal, o educar para elevar e redimir. Quer dizer, todo o esforço ali é feito, né? Não vou nem dizer esforço, que talvez para eles não seja esforço. Esforço é de quem está querendo se vencer a si próprio. Mas para eles, tudo aquilo é feito com todo amor e carinho, com muita fraternidade, com muito amor, para que eles sejam realmente reintegrados como espíritos em evolução, né? E não mais espíritos fracassados. Thelma, como quando você falou, né, e você retificando aí, né, do esforço, né, para eles isso é um ideal, né, o ideal de educar, né, para eles poderem se elevar e se redimir, né, porque com esse aprendizado, né, eles vão ter condições de voltar para a carne, né, para a reencarnação, com uma bagagem muito maior. Para quê? Para que eles possam vencer. Vencer a quem? A eles mesmos, né? Exatamente. Aí, encerrando aqui, encerrando essa reunião, e ao nosso estudo também, ele diz aqui: avante, pois, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos
para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerária inspiração. Quer dizer, vamos deixar agora essa situação de vocês para trás e seguir adiante. Vamos lá, né? Está dando todas as condições para que eles realmente deixem essa situação infeliz para trás e comecem a caminhar para o seu progresso, né, Júlia? É isso mesmo, né? Todos nós temos oportunidades, né? Essas oportunidades que Deus dá a cada manhã, quando, né, a gente abre os nossos olhos e percebe que a gente ainda está encarnado, né? Então, se a gente ainda está encarnado aqui no planeta Terra, é porque algo a gente precisa realizar. E eles ali, como desencarnados, estão tendo também uma grande oportunidade, né? Do aprendizado, né? Com todos esses amigos ali espirituais, né? E esses educadores que agora, muito mais de perto, vão olhar por cada um deles. Né? Para quê? Para que eles possam sair dali, não com... Como ele já falou no nosso vídeo passado, ninguém vai sair com credencial de um passaporte de elevação. Não. Eles estão só ali, né, Selminha, em aprendizado. Exatamente. Né? Eles não estão ali para ganhar títulos, crachás, né? Eles não estão nessa condição, né, de espíritos elevados, né? Estão ali como aprendiz do Evangelho de Jesus. E como Jesus falou, o que falta a esses espíritos é o conhecimento do meu Evangelho, né? Exatamente. Então, vamos agradecer, né, como a Selminha vai fazer a nossa prece final, e a gente aqui, como todo final de estudo, nós elevamos o nosso pensamento também, o nosso sentimento, num pedido sincero a Jesus e a Maria, e a Deus, nosso Pai, por todos esses espíritos, né, que saíram pela porta equivocada do suicídio, mas que todos eles, pela misericórdia de Deus, pela luz do Evangelho de Jesus, vão ter essas oportunidades, todos eles, indistintamente, para que eles possam caminhar na luz do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, Pai, agradecidos mesmo por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse aprendizado que tanto nos engrandece. Que possamos todos continuar seguindo o seu Evangelho de luz que Cristo nos deixou, aprendendo os seus ensinamentos para estarmos no caminho reto, que possamos um dia realmente também sermos úteis nessas colônias de aprendizado, ajudando os irmãos de caminhada também a estarem no caminho reto, né? E assim pedimos permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus e a Maria. Graças a Deus e até a semana que vem. Obrigada a todos. Até a semana que vem. Fiquem com Jesus. Paz profunda para todos.